Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais esse encontro que nós estamos tendo aqui, nessa atmosfera que nós cremos que o Senhor está no nosso meio, quando nós dividimos e repartimos o pão, que é a palavra de Deus. Então, abra o seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar profundamente em cada um. Sejam bem-vindos você que está aqui agora ou que vai entrar em qualquer tempo, manhã, tarde ou noite, vai ser abençoado da mesma maneira, porque a palavra de Deus jamais volta vazia para ele. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos ao redor da tua palavra, que é verdadeira comida, bebida, verdadeiro alimento para aqueles que estão te buscando, Senhor, clamando no seu coração. Abrimos o coração para ti, para que o Senhor possa fazer aquilo que é devido na vida de cada um que está conosco, venha abençoar, Senhor, cada um, a sua casa, a sua família, toda a sua vida, tudo que lhes diz respeito, em nome de Jesus Cristo. E esteja debaixo da tua potente mão. E a ti damos toda a honra e glória e pedimos a tua direção pelo teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Nessa oportunidade, amados, queremos já pedir que você dê um like, não se esqueça de compartilhar essa palavra, também, se não é inscrito, se inscrever no canal, porque isso facilita que a palavra de Deus, que a palavra que estamos pregando, possa chegar ao maior número de pessoas. Muitas pessoas estão clamando por ajuda, realmente, e eu quero enfatizar, como sempre faço, que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus está às portas, nós olhamos para todos os lados e vemos os sinais se cumprindo, as profecias se cumprindo, o mundo do jeito que está, tanta angústia, um tempo de angústia, um tempo de tribulação. Por isso, nós precisamos pregar a palavra, orar e pedir ao Senhor e também trabalhar para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas, em nome de Jesus, porque salvação só em Cristo, conforto, consolo só no Senhor e um propósito eterno nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Toda a solução da nossa vida é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos fazer esse trabalho de proclamar essa palavra e fazer voar essa palavra por todo lado e o mais longe possível, o maior número de pessoas possível, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje vamos falar em Lucas 7, 36 a 50, que é o que eu vou ler, de 36 a 50. Abra então a sua Bíblia, se você a tem aí com você, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e vamos ler aqui juntos, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com um unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse:
julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que quer dizer beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cansado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a faça frutificar em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Essa é uma passagem muito conhecida da mulher que chorou sobre os pés, aos pés de Jesus. Aliás, esta é uma condição, né, que todos nós devemos chegar. E eu quero trazer o contexto para que você entenda que ali um fariseu, o que era um fariseu? O fariseu era uma classe religiosa, era um sacerdote. E era muito respeitado, um homem muito respeitado, um homem religioso. Respeitado e temido, né? No meio que ele frequentava, que ele vivia. E esse fariseu, ele convidou Jesus para jantar em sua casa. Bem, no versículo 30, um pouco antes, né? Você pode ver aí, no mesmo capítulo, um pouco antes do versículo 30, ali está escrito assim: Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E aqui eles estavam no contexto falando de João Batista, que foi o precursor de Jesus, que anunciou a vinda do Messias, né? Que ele estava chegando. E aí todo o povo ia ser batizado por João, iam para serem batizados por João. E os fariseus rejeitaram isso. Como rejeitaram João, estavam rejeitando Jesus. E eles não... esse fariseu, ele não convidou Jesus para honrá-lo, né? Para ouvi-lo de boa mente, com o coração aberto, assim como você está fazendo aqui hoje, assim como nós nos aproximamos da palavra e queremos receber do Senhor. Ele convidou Jesus para debater com ele e para envergonhá-lo e para desmascará-lo, para que ele ali pudesse imprensar Jesus, que estava incomodando. Jesus estava incomodando toda a classe religiosa. E ele convidou Jesus, Jesus estava com o povo, né? O povo indo atrás dele, convidou ali para... com esse intuito, não era para honrar. Como sabemos que não era para honrar? Porque quando Jesus entrou, e aqui diz que logo sentou à mesa, ali eles tinham o costume de, quando um convidado chegava à casa, o servo lavava os pés desse convidado, porque ali as estradas eram muito empoeiradas, então lavava os pés. Ele era recebido também com um beijo na testa e ungido, era ungido também com azeite. E isso queria dizer: você é bem-vindo, está sendo bem-vindo, bem chegado em minha casa, né? Está sendo honrado aquele convidado. E o fariseu, o Simão, ele não fez nada disso. Ele convidou Jesus àquele jantar, que era um costume de quando se convidava assim para um debate, o jantar era aberto, as pessoas podiam chegar, né? E ele não honrou a vinda de Jesus. Jesus logo sentou à mesa. Então você imagina que eles não tinham recebido bem Jesus, mas Jesus sabia onde ele estava. Jesus sabia que estava no meio daquele povo, daquela sociedade mais hipócrita da sua época, né? Aqueles religiosos.
Inclusive, Jesus tinha falado para os seus discípulos, falou aos seus discípulos, olha, vocês ouçam o que eles falam, os fariseus, que era uma parte dos religiosos que tinham muito zelo pela lei, ensinavam direito, né? Então, Jesus falou, ouçam o que eles estão ensinando, mas não façam o que eles fazem, porque havia muita hipocrisia no meio religioso, que não é muito diferente de todos os tempos, né? Há muita manipulação, né, no meio religioso do povo, das pessoas, e muito oportunismo. E aí Jesus sabia disso, sabendo disso, ele já sabia, ele se sentou e exatamente nesse momento entra uma mulher, adentra aquele jantar. Então você imagina, aquela mulher que a palavra diz aqui, entrou uma mulher pecadora. Se a palavra aqui está escrito pecadora, se está identificando, é porque provavelmente aquela mulher era uma prostituta. Ela era uma mulher com uma condição rejeitada, era rejeitada, a escória, uma pecadora, né, apontada e retirada dos meios sociais. Ela era uma prostituta. Então, imagina essa mulher, quando entrou ali, sabendo como que ela era rejeitada por todos, ela foi uma pessoa extremamente ousada. Olha esses fatos sobre essa mulher. Ela foi muito ousada, porque ela podia ser jogada para fora, ali expulsa, humilhada, né? Humilhada ali naquele lugar. Então, o que ela fez? Ela sabia da sua condição, mas ela não levou em conta nada disso. Ela entrou, ela enfrentou aquela gente santa. Ela enfrentou aquele meio santo, que todo mundo respeitava, que era temido, que dava ordens, que dirigia o povo, que manipulava, mas que o povo respeitava. E ela, então, enfrentou aquela gente santa e foi aos pés de Jesus. Ela chegou por trás de Jesus, né? Jesus sentado, aos pés dele, e começou a acariciar os pés de Jesus. E ali ela entrou numa profunda contrição. Ela chorava, ela caiu nessa contrição, ela chorou, ela se derramou, ela derramou o coração, ela derramou a vida dela aos pés de Jesus ali. E para ela, né, demonstrando que ali estava o Salvador da sua vida. Amém? Como alguém que está náufrago no mar e acha uma tábua de salvação, ela não se importou, na verdade, ela não olhou para a condição dela e ficou pensando o que eles vão pensar de mim. Muitas vezes as pessoas param porque pensam no juízo do outro, o que estão pensando acerca de mim, né? Qual é o juízo, o que estão falando, o que estão pensando. E isso pesa na vida das pessoas e tem até o poder de barrar as suas ações, as suas intenções. Por receio, por medo, por vergonha, por tantos sentimentos, né? Por angústia, mas ela se derramou ali aos pés de Jesus e ela não se barrou, não se barrou a si mesma, né? Ela simplesmente tinha dentro dela que ela precisava, ela necessitava desesperadamente de um Salvador. Coisa linda, né? A atitude dessa mulher. Todas as barreiras nela, imagina, caíram. Nada impediu que ela entrasse naquele lugar. Nada impediu que ela entrasse e que pudesse acontecer todas as coisas, mas ela sabia que ela precisava chegar ali, né? Porque ali estava o Salvador. O mundo desapareceu, só tinha Jesus na vida dela. Isso lembra o cego Bartimeu também. O cego Bartimeu fez isso. Há uma história na Bíblia do cego que estava à beira do caminho, e ali, quando Jesus passou,
ele ouviu o barulho da multidão, ele perguntou, mas quem é que está passando? E disseram, é Jesus de Nazaré. Então, ele viu naquele momento, né, que Jesus, ele estava ouvindo falar de Jesus, todo mundo estava ouvindo falar de Jesus. E Jesus estava ali, passando por ele, como Jesus hoje está passando, né, no mundo. A palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, é ele mesmo, ele é o verbo vivo. A palavra está sendo pregada, a palavra está passando, é Jesus passando. Então, quando ele ouviu que Jesus passava, ele disse, eu quero ir lá, e as pessoas aqui, que nada, você não pode ir, né? Porque tem sempre uma porção de pessoas à nossa volta dizendo que nós não podemos fazer as coisas, barrando o caminho. Então, ele disse, e como eles não levavam, ele começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, e gritar alto e mais alto, e Jesus, ouvindo, parou e mandou chamar. Aí, naquele momento que ele mandou chamar, ele tirou a capa que ele tinha, que significava vida, e foi com tudo a Jesus. Foi assim que essa mulher fez. Ela foi com tudo, toda a vida dela. Ela estava derramando toda a frustração, toda a vida, todo o fracasso, né? Toda a injúria, tudo ela estava derramando aos pés de Jesus. E ali, então, ela começou a chorar. Chorar, e as lágrimas dela encharcaram os pés de Jesus. E o que ela fez? Ela pegou os cabelos dela. Cabelo fala de intimidade. Uma mulher não mostrava os cabelos ali. O cabelo da mulher, o véu dela, né? Ela pegou os cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E também acariciava os pés do Senhor, enxugava os pés das lágrimas com os cabelos, e ela tinha um unguento com ela. Um unguento era um perfume, algo muito caro. Devia ser o mais caro que ela tinha, né? E interessante que, estudando sobre o costume das prostitutas, eu ouvi que uma prostituta da época, ela usava um colar. E esse colar, ela guardava um perfume, um unguento. Então, ela abria esse perfume para atrair, né, os seus fregueses. E era muito caro o perfume. Muito caro mesmo. Então, ela pegou o que ela tinha de mais caro ali e ela começou a ungir os pés de Jesus. Agora, você imagina, o que ela fez foi algo extremamente extravagante. Ela entrou por detrás, aos pés do Senhor, começou a chorar, molhar os pés do Senhor, ficou todo molhado, pegou os cabelos, enxugava, chorando, e depois começou a massagear os pés de Jesus com aquele unguento, acariciar os pés de Jesus. Então, ela fez algo extremamente extravagante. Eu fico pensando, será que você e eu faríamos isso? Né? Adentraríamos um lugar assim e derramaríamos todo o nosso ser, independente do que as pessoas iriam pensar, toda a nossa vida derramada ali. Aquela mulher devia muito, não tinha nada a perder, ela já era uma escória na sociedade. Mas quando temos alguma coisa, uma vida, uma reputação, né? Como Simão, então temos o que perder e começamos a pensar o que A vai pensar, o que B vai dizer. E temos muitas barreiras que nos impedem de ser absolutamente espontâneos e ir desta maneira ao Senhor. E então, ali, naquela extravagância, ela não sabia o que ia acontecer, mas o mundo todo desapareceu, imagino, nela, e só tinha ali o Salvador da sua vida.
o Salvador. Só tinha os pés de Jesus. Que ela queria que pisasse sobre ela, sabe, que ela ali servisse ao Senhor. Um coração e uma disposição inteiramente de servo, de serviço. E aí aqui nós podemos ver alguns fatos sobre Jesus, que é interessante. Primeiro, Jesus recebeu aquela mulher rejeitada por todos. Ele não discriminou aquela mulher. Ele não se importou o que aquelas pessoas iam dizer. Veja bem, era uma pecadora, alguém que no pensamento de Simão disse assim, se ele soubesse quem ela era, ele não ia permitir isso. Ele fez algo que eu acho incrível. Ele não afastou aquela mulher, ele recebeu o carinho, as carícias, ela massageou os pés dele, acariciou os pés dele, e ele recebeu essa dádiva, ele recebeu esse carinho, esse amor dela. Ele recebeu e não tirou, e não retirou. Ele poderia ter feito isso. Eu acho que muitos líderes fariam isso, tirariam, falariam assim, não, olha, depois eu converso com você, você me procura, depois a gente conversa, né? Eu vou resolver o seu caso, mas aqui não, na frente de todo mundo, né? Na frente de todas aquelas pessoas, e ele também poderia pensar, como muitos pensariam, o que aquelas pessoas vão dizer, o que vão pensar de mim, né? Mas ele não fez isso. Ele deixou aquela mulher. Ele não tirou ela dali. Ele recebeu o carinho dela. Ele recebeu, ele sabia quem era, mas ele recebeu todo o amor dela, toda a dádiva, todo o derramar do seu coração. É assim que o Senhor nos recebe. E é assim que nós precisamos chegar ao Senhor, derramando a nossa vida, derramando o nosso coração. É uma coisa muito linda como Jesus recebeu aquela mulher que era a escória da sociedade. E ele, então, confrontou aqueles santos, confrontou aquela sociedade santa, aqueles líderes, com aquela mulher, com a atitude daquela mulher. Porque aquela mulher saiu justificada, perdoada dali. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Então, ele falou para Simão, olha só, Simão, eu entrei aqui, você não lavou meus pés, você não me recebeu como devo ser recebido, como se deve receber alguém, honrar, né? Você não honrou, você não me honrou. Mas essa mulher, ela chegou, não cansou de lavar os meus pés, lavou os meus pés com as suas lágrimas, né? Enxugou os meus pés com os seus cabelos e depois passou, ungiu ele, e não cansou de beijar os pés. Então, Simão não tinha lavado os pés de Jesus, não tinha dado o ósculo, beijo, né? Da recepção, de bem-vindo, e também não tinha nem ungido com o azeite. E aquela mulher fez aquilo tudo, né? Nos pés do Senhor. Então, ele diz, duas pessoas deviam, uma devia muito, devia pouco. Quem amará mais? E ele recebeu bem quem deve muito. Só que pela palavra, Deus encerrou todos debaixo do pecado. Nós todos devemos a nossa vida, porque é uma condenação. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos chegar ao Senhor nessa atitude
Eu devo tudo. Por quê? Porque ele é o juiz. Ele é o criador. Como que eu vou chegar diante dele e ter alguma justificativa para a minha vida, para o meu pecado? Para o pecado que mora dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Jesus mostrou isso quando ele disse, na lei está escrito, não adulterarás. E na lei, quem era pego em adultério, então era punido, quem era pego em adultério. Mas Jesus, então, quando vem, ele diz, mas eu digo a vocês, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, com uma intenção impura, já adulterou. O que Jesus estava dizendo? O pecado está entranhado em nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Porque são as paixões que operam na nossa carne. Então, na realidade, todos pecaram. Todos somos pecadores. Não há um justo, não há um sequer. O que levou aquela mulher a estar naquela condição? E quantos daqueles santos já não estiveram com ela? O que Jesus está dizendo é que Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. E haverá muitas surpresas no céu. Muitos santos estão no fundo do poço. E aqueles que estão no fundo do poço são como aquela mulher que de repente vão derramar a sua vida diante do Senhor, sabendo da necessidade que tem de salvação. Não vão ter barreiras nenhuma para chegar até Ele. Vão amá-lo com tudo o que tem. E vão ouvir dele, como a mulher ouviu, os seus pecados estão perdoados. Vai, a tua fé te salvou. Coisa linda, né? Então, o que envolvia aquela mulher não era mais grave do que envolvia aqueles homens respeitáveis. E nós podemos ver isso, né, hoje. Quantos homens respeitáveis estão aí comandando a nação, comandando as cidades, comandando religião, que na verdade não são tão respeitáveis assim. Então, Romanos 12:2, né? Eu não vou ler esse texto, mas você pode ler em casa, nós vivemos num tempo dominado por muitos dogmas, conceitos formulados, preconceitos, manipulações. Hoje tem uma palavra que se chama narrativa, muitas narrativas, né? É a palavra que está sendo usada para as narrativas, para nos fazer crer, acreditar em muitas ideias, muitos conceitos, em muitas coisas que estão sendo formuladas por aí. Mas, com este texto, nós podemos ver que só uma coisa é necessária. E Jesus falou isso para Marta, irmã de Maria. Quando Maria ficou aos pés do Senhor para ouvi-lo, ele disse, Marta, Marta, só uma coisa é necessária, né? Estar aos pés do Salvador. Hoje, nós temos que estar aos pés do Salvador. Todos os nossos dias, nós temos que estar aos pés do Salvador, submeter a Ele a nossa vida, as nossas expectativas, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos medos. Aquilo que está lá dentro, que não falamos para ninguém, mas que Ele conhece. Ele conhece as necessidades mais profundas do nosso coração. Isso é a coisa mais linda, porque você pode até estar na frente de um psicólogo ou de um líder espiritual, de pessoas que vão te ouvir e te tratar, mas aquilo que está lá dentro, que até você nem conhece direito, nem sabe colocar em palavras, Jesus conhece.
Ele conhece, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração, as nossas intenções. E é muito lindo, porque nós temos o Espírito Santo, quando nós viemos a Jesus, ele vem fazer morada dentro de nós pelo Espírito Santo, que ele nos dá, e o Espírito que nos guia a toda a verdade, é o Espírito de consolo, de conforto, de exortação. Então, como é que acontece? Quando vem um sentimento, um pensamento, algo que brota do coração, que não é alinhado com a pureza do Senhor, pesa, porque o Espírito nos guia a toda a verdade. E aquilo pesa. Então, é Ele quem nos leva ao verdadeiro arrependimento, que nos leva a esse lugar, aos pés do Senhor, para nos derramarmos diante dele e por ele sermos curados. Quando vamos ao Senhor arrependidos, aleluia, só uma coisa é necessária. E o Senhor está nos chamando de volta a esse lugar, ao nosso protagonismo, né? De estar aos pés do Senhor, independente do que as pessoas pensam, do que elas vão falar. Esse é o nosso lugar de força, é onde nós deixamos a nossa fraqueza. E quando saímos dali, saímos fortes para superar as intempéries da nossa vida, sabendo que o Senhor é conosco em todos os momentos. Ele tem nos chamado para andar com ele em pureza de coração. E ele veio, diz a palavra, chamar os pobres, os enfermos, os amargurados, aqueles que são discriminados, né? A escória, o que ninguém quer, Jesus quer. Jesus nos quer. Amém? Jesus veio salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou a mim, Deus amou você, Deus amou a cada um. Ele nos conhece pelo nome. E se você fosse a única pessoa nesse mundo, ainda valeria a pena, porque Jesus tem morrido, porque a Bíblia diz que um só pecador que se arrepende é uma festa no céu. Amém? Queridos, queridas, que nós possamos, cada um possa ter essa disposição, como dessa mulher, de chegar aos pés do Senhor e derramar a sua vida. Lá dentro, não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Toda angústia, toda dor, todo medo, todo abandono, toda rejeição, toda tribulação, muitos estão passando. Nós estamos num tempo de angústia, e a angústia bate à nossa porta. Né? As circunstâncias batem à nossa porta. Talvez por sua vida, pelo marido, pelos seus filhos, por alguém da sua família, por você mesmo, e por você mesmo, e por nós mesmos. Mas só nele, só aos pés do Senhor, nós vamos achar verdadeira salvação e ouvir a voz, né? As palavras do Senhor dizendo: vai, teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Aleluia! Vamos então orar. Coloque o seu coração diante do Senhor agora e peça ao Senhor que traga esse quebrantamento pelo seu Espírito, que te leve a esse lugar todos os dias, estar aos pés do Salvador e receber dele, né, as águas que descem do trono da graça, as águas saradoras, né, purificadoras, que vêm do Senhor, águas vivas. É o que ele nos dá de beber. Bendito Senhor, Deus, obrigada, Pai, porque toda essa história está registrada aqui, para que verdadeiramente nós possamos entender como que devemos chegar aos teus pés, com tal coração, que
te cative. Ó Deus, que seja a chave para abrir as portas da redenção que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu oro por cada um que está recebendo a palavra agora, meu Deus, para que venha frutificar frutos de justiça em Cristo, frutos de salvação, de cura, de libertação, de consolo, de conforto, de tudo quanto necessita. Possam saber no profundo do coração uma convicção de que só Jesus é paz, só Jesus é salvação, só o Senhor que libera o verdadeiro amor de Deus para nós, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Quero abençoar a família de cada um, Senhor, as suas circunstâncias, que estejam aos teus pés, e o Senhor venha fazer uma intervenção de que necessitam, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo, dizendo: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muito obrigada por esta oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra e de receber a tua bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Dê um like e vamos espalhar essa palavra para encontrar os corações que estão sedentos em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor agora para uma semana abençoada, uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Que Yahvé nos santifique em tudo e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Lembre-se, Jesus está voltando. Amém? Até o próximo